E o vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 instrumentos que são utilizados na música árabe. Se você não conhece, agora vai saber. Segue o vídeo. Ariana aqui para falar com você que faz parte da comunidade mais dançante do Brasil, a Rosa do Cairo. Se você ainda não faz parte, é muito simples. É só se inscrever no canal, ativar o sininho, que você vai receber todos os dias que nós postarmos aqui no YouTube. É dança do ventre para você, de onde você estiver. Então vamos lá. O primeiro instrumento árabe que falaremos é o acordeon, que também é conhecido aqui no Brasil como a sanfona, muito utilizado em ritmos de forró. Aí você vai conseguir fazer um paralelo de som muito similar. Ele é um instrumento musical de origem alemã, mas na música árabe ele é conhecido como acordeon. Ele é muito utilizado por músicos árabes e geralmente utilizados em taksins, né, que são as improvisações. Ele é utilizado também em casos de perguntas e respostas, sempre com dueto com algum outro instrumento, que pode ser um solo, um debaque, que pode ser uma flauta, enfim, pode ser variadas utilizações. Ele é composto por um fole, paletas livres e duas caixas harmônicas de madeira. Você já escutou e já conseguiu identificar em alguma música árabe esse instrumento? Conta pra gente aí nos comentários. O segundo instrumento é o famoso derbak. Ele é um tambor de barro de uma cabeça, que tem na sua abertura aí a forração com pele, que pode ser de peixe do Nilo ou de pele de cabra. No Egito, ele é um instrumento que recebe o nome de tabla, possui uma pele aí de mais ou menos 15 centímetros. Já na Turquia, ele é conhecido como darbuka e pode ser encontrado com uma estrutura diferente do tradicional. Ele é utilizado em várias músicas, desde popular a clássica até em folclores. O mais diferentão também pode ser encontrado em rituais de zar, muito utilizado aí com músicos que podem ter um conjunto de vários derbaks tocando juntos ou solo, né? Um único derbaquista. Ele que é formado, né, responsável por executar os famosos ritmos árabes, coisa que veremos em breve aqui no canal. Um instrumento que é muito parecido com o derbak é o dohula, que é um tabla mais largo, que tem sua cabeça revestida com peles de animais. Ele é muito utilizado em músicas populares e em folclores, também em rituais de zar. Veja só a diferença do som produzido pelo derbak e outro pelo dohula. Para muitos leigos, esse instrumento pode ser confundido sim e dá a impressão que é um derbak, mas na verdade ele é diferentão mesmo e produz outro tipo de som e ele tem formatos, né? Ele é mais largo, conforme eu mencionei. O próximo instrumento é o daf, que é um tamborim com pele de cabra. Ele é muito utilizado em música popular, em rituais de zar e até mesmo em músicas folclóricas. Muito interessante que ele lembra um pandeiro, que temos aqui na cultura ocidental. Ele também faz parte da família aí dos instrumentos de percussão, junto com o dohula e o darbuka, né, que é o derbak. Uma curiosidade sobre o daf é ele que é responsável, né? Tem como objetivo sustentar o ritmo. Você já deve ter visto em alguma apresentação algum músico em uma banda ali com um daf. O próximo instrumento é ele, o mismar. Ele que é um formato, né? Parece o som de uma flauta, só que um pouquinho mais aguda. É um instrumento que se parece com o boé, que aí é formado por um conjunto duplo de cones de bambu. E aí ele é utilizado a respiração, que é no formato circular, da mesma forma que na família do argu. Tem 7 furos na parte frontal e um furo na parte traseira. Ele geralmente vem em 3 tamanhos. O menor deles toca a melodia, o médio, o mismar saíde ou chabaleia, toca o acompanhamento ali uma oitava mais abaixo. O mais longo, que fornece sustentação sonora, o efeito drone. Tem aí um som
bem penetrante. É muito utilizado para apresentações em ar livre e no Alto Egito é muito utilizado em danças folclóricas e até mesmo nos casamentos. Você já deve ter escutado muito o som de mismar nas apresentações de folclore aí, pensando no estilo mais saíde, até como um instrumento que vai te ajudar a identificar. Mas lembre-se, não somente a presença do mismar vai caracterizar como saíde, hein? Próximo instrumento, ainda pensando na família das flautas, é o nai, que é uma flauta de bambu, né, com 6 furos na parte da frente e um atrás. Ele é descrito como Endblown flute ou Rimbaud flute, que significa que é um instrumento que não tem chaveta ou teclas. É uma flauta de madeira. Ela é tocada dirigindo uma corrente de ar contra a ponta final do superior de um tubo. Parece difícil, né? Mas olha só a imagem. A maioria desses instrumentos são flautas assim oblíquas, sendo tocadas num certo ângulo em relação ao eixo vertical do corpo do instrumentista. Ele vem com um conjunto aí de 7 flautas para permitir sua transposição e são usadas em músicas clássicas e popular. Escuta só um trechinho com o nai. O próximo instrumento dará entrada aos instrumentos de corda. Ele que é o canum, que é um instrumento com várias cordas. É um saltério, um instrumento musical com formato trapezoidal. À direita com 26 conjuntos de cordas triplas, onde cada trio soa um uníssono. As cordas que antes eram feitas de tripa, hoje em dia são feitas de nylon, metal, cobre ou fio de seda prateado. A travessa do lado da mão direita está sobre 5 pedaços retangulares de pele de peixe do Nilo, dando ao instrumento sua característica de um som brilhante. Do lado da mão esquerda, 6 ou mais alavancas de cobre construídas para cada jogo de 3 cordas. Elas estão viradas para cima e para baixo para fornecer intervalos que variam aí de aproximadamente 1/9 de um tom. Ele tem uma curiosidade muito interessante que antes do século XX o canão não tinha estas alavancas e o solista produzia as notas acidentais usando os polegar esquerdo. As cordas são puxadas por paletas feitas de chifre de búfalos d'água e seguras sobre os dedos indicadores por anéis de metais. Ele é muito utilizado em músicas clássicas e em populares. O músico, ele geralmente toca sentado e coloca o instrumento sobre suas pernas e a partir daí dedilha conforme mencionado anteriormente. Um instrumento muito complexo para nós que não manjamos e produz um som aí que é excelente para vibratórios, chimes, que é um som muito rápido e consegue aí atingir notas musicais muito altas. Confere aí a sugestão de um exemplo que vamos deixar. Ainda na família das cordas, o alaúde. Aí a gente tem uma espécie de violão. Também é utilizado em taxins, mas você encontra em músicas clássicas e populares. Ele é considerado um instrumento melódico. Suas cordas são duplas e de tripa torcida. Em geral, possui 5 cordas duplas mais graves e uma mais simples, mais aguda. O alaúde teve seu início na Península Ibérica, na época da ocupação moura, e recebeu esse nome de alaúde em Portugal, que foi muito utilizado durante o Renascimento e voltou a ficar conhecido no século XIX, quando aí recebeu algumas adaptações para reassumir a forma que conhecemos hoje. Seu som é intenso e é facilmente utilizado em tremidos, relaxados e lentos também. Veja o exemplo que deixaremos para você com o som de alaúde. Próximo instrumento é o sagat, que são símbolos de dedos de diferentes tamanhos. Aqui no Brasil a gente conhece também como esnuges. O menor deles é usado por bailarinas, enquanto os maiores são usados dentro do folclore, zares e rituais religiosos também. Veja o exemplo que deixaremos com som. Próximo instrumento é o tabler ballad. É um tambor
duplo de madeira do Alto Egito, que tem 2 lados recobertos por peles de cabra. É tocado por 2 baquetas, que são os bastões, uma fina e uma mais grossa, e é usado em músicas folclóricas e para dança. Este nome também se aplica ao conjunto instrumental muito usado no Alto Egito, constituindo do tambor mencionado acima mais os 3 tipos de mismar. Então, provavelmente você vai encontrar alguns músicos em eventos tocando em apresentações folclóricas, como um dabik, e até em alguns casos também em apresentações com o uso de bastão, onde o músico ainda costuma interagir com a bailarina ou o bailarino em questão. Muito interessante apropriar que é um som, esse tambor é bem grandão. E a curiosidade é você verificar aí o trechinho da música que deixaremos para você desse instrumento. Muitos músicos utilizam do teclado hoje em dia porque ele é capaz de reproduzir o som de diversos instrumentos. O teclado possui as mesmas características do acordeão e, além disso, pode reproduzir o som de outros muitos instrumentos, conforme já mencionei. No Brasil, muitas vezes substitui-se um grupo de músicos por um único tecladista e um percussionista. Isso, claro, não traz o mesmo efeito de uma banda, né, do próprio objeto, do próprio instrumento ali tocado. Mas, pela diversidade do teclado, torna possível um show mais interessante no local, que não poderia assumir tais contratações e torna, inclusive, um show um pouco mais acessível. Me diz aí, você já foi a algum evento que tinha algum desses instrumentos que você conseguiu escutar ao vivo? Ou até mesmo feito pelo teclado? Esse foi o vídeo de hoje, uma chuva aí de likes para esse vídeo com conteúdo maravilhoso para você aqui no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!